Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós conhecemos e encontramos em suas biografias. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor, muito obrigado. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para a nossa instrução, para a nossa melhoria em relação ao conhecimento sobre aquilo que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é preciso que nós busquemos constantemente o conhecimento desta verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. Então é por isto que aqui nos encontramos. E não estamos aqui com o propósito de evangelizá-los. Não, de forma alguma. Estamos aqui para nos evangelizarmos juntos, porque este que vos fala é o mais necessitado de todos em aprender o Evangelho e, acima de tudo, praticá-lo. Então é por isto que aqui nos encontramos, neste esforço constante de aprendizado, realizando também a semeadura desta boa semente, desta boa notícia que é o Evangelho do Cristo. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões mais um capítulo do Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje, o capítulo para as nossas reflexões é o capítulo de número 14, e que tem como título Cristão sem Cristo. É um título bastante interessante e significativo. Só o título, nesta frase tão curta, já nos chama a atenção para a profundidade dos ensinamentos que estão contidos neste capítulo. Porque Emmanuel nos traz aqui informações belíssimas sobre o nosso comportamento ao longo dessa nossa trajetória de milênios, em especial neste período de cristianismo, de 2000 anos de cristianismo, que via de regra, a maioria de nós temos sido ou nos comportado naquela condição de cristãos, mas sem o Cristo, ou seja, cristãos sem verdadeiramente praticarmos o Evangelho do Cristo na sua essência, na sua profundidade. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez a nossa leitura costumeira de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 35, que nos diz o seguinte: ajude a natureza. Então aqui Pastorino já começa nesta primeira linha nos chamando a atenção, e é o teor desta mensagem, que precisamos ajudar constantemente a Mãe Natureza. Não destrua os bens que a natureza coloca ao seu dispor para ajudá-lo a progredir. Então aqui ele nos chama a atenção que a natureza nos coloca ao dispor, ou coloca ao nosso dispor,
todos os bens que nós precisamos, que nós necessitamos ao longo da nossa trajetória para o nosso progresso. E ainda ele diz: coopere com as árvores, porque elas cooperam com a sua vida na purificação do ar que você respira. Então não podemos ir destruindo da forma que estamos destruindo ao longo dos séculos a natureza, porque a natureza, conforme se diz naquela frase popular, é mãe, ou seja, a mãe natureza, porque nós precisamos da natureza para nos sustentar, para vivermos aqui nesta vida. Sem a natureza não conseguiríamos viver, porque tudo que nós precisamos, tudo que nós utilizamos tem a sua origem na natureza, foi extraído da natureza. E ele nos diz: colabore com a pureza das fontes, porque elas lhe fornecem água para dessedentar o seu corpo. Já que o nosso corpo, aproximadamente 70% dele é água, então nós precisamos de água, é imprescindível a água para a nossa sobrevivência, porque sem a água nós não continuaríamos vivendo, nós não continuaremos vivendo, nós precisamos de água, assim como o planeta também, a sua constituição é basicamente 70% de água. Aqui o planeta Terra também é a composição do nosso corpo físico. Então nós precisamos preservar, sem sombra de dúvida, as fontes, não destruir, não depredar a natureza, porque nós dependemos da natureza para continuarmos vivendo aqui no planeta Terra. E aí ele diz, para encerrar: auxilie o solo a produzir, para que o pão seja sempre farto na mesa de todos. Então é preciso sim auxiliar, é preciso proteger sem depredar, explorar na devida medida, explorar com moderação, explorar com responsabilidade o solo, porque nós dependemos do solo para produzirmos o alimento, ou seja, o pão para a nossa mesa. Ajude a natureza. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que ajudemos. Onde nos encontrarmos, nós podemos e precisamos sim ajudar a proteger a natureza. Aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, neste início das nossas reflexões para este momento, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 14 do livro da Esperança, cristão sem Cristo. Será que nós estamos nesta condição ainda, neste momento, nesta existência corporal onde nós nos encontramos? Será que ainda estamos vivendo e vivenciando na nossa vida esta condição de cristãos, mas sem o Cristo na nossa vida, sem a exemplificação nas nossas atitudes dos ensinamentos do Cristo, em especial aquele ensinamento basilar em fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem? E Emmanuel buscou para esta reflexão uma frase de Jesus, anotada por Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28, onde Jesus nos fez o mais belo dos convites. Eu adoro falar sobre este convite, eu adoro repetir constantemente este convite para ver se eu aprendo na prática e que cada um de nós, cada um possa fazer aquele esforço pessoal para atender a este convite de Jesus. E ele nos disse há 2000 anos e continua nos dizendo, continua repetindo este convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aqui Jesus nos fez este belíssimo convite, e prestemos atenção que Jesus não prometeu aqui resolver os nossos problemas. Ele prometeu nos auxiliar.
Ele prometeu aliviar as nossas aflições, desde que façamos esforços para irmos até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Emmanuel buscou também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, no item 4, palavras dos Espíritos Amigos anotadas por Kardec. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Então aqui os Espíritos Amigos nos chamam a atenção que o Espiritismo veio exatamente cumprir esta promessa do Cristo, que ele nos disse que rogaria ao Pai e que o Pai mandaria para nós um Consolador prometido que nos lembraria, ou que nos ensinaria todas as coisas que nós ainda não tínhamos aprendido. E o Espiritismo vem para nos mostrar de onde nós viemos, para onde nós iremos e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. É só buscarmos na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita, lá na Gênese. Então, no Pentateuco mosaico, nós encontramos estas respostas de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós sabemos que viemos do mundo espiritual, não somos aqui da Terra, retornaremos para o mundo espiritual e também sabemos que não estamos aqui na Terra a passeio. Nós estamos aqui para trabalharmos, para melhorarmos, estamos aqui em missão e a nossa missão maior e primeira é a nossa transformação em criaturas melhores, em verdadeiros seres humanos. E aí nos diz ainda, os Espíritos Amigos nos dizem: atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Então, assim é a doutrina espírita, neste parágrafo tão resumido que Emmanuel buscou em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Emmanuel traz belíssimas reflexões com base nessas palavras de Jesus e dos Espíritos Amigos, neste cristão sem Cristo. Ele nos faz aqui um histórico do nosso comportamento e justificando por que ainda a maioria de nós estamos nesta condição, ou já estivemos, e a maioria ainda se encontra nesta condição de cristãos sem o Cristo. E ele diz: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Então aqui ele fala que nós precisamos reverenciar o Cristo, mas não podemos menosprezar em honrá-lo na pessoa do nosso ou dos nossos semelhantes. E acrescenta: guardai-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Então assim nós precisamos, ou assim nós precisaríamos nos comportar, e um dia com certeza todos nós nos comportaremos assim, guardando Jesus em nossa memória, mas estendendo braços fraternos, braços amigos, braços fortes, para auxiliarmos os nossos companheiros de jornada. E ele diz ainda: esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatutária, ou melhor, da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria. Então aqui ele fala que nós não precisamos idolatrar ou levar para esta situação de idolatria de Jesus, em relação a Jesus, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, é preciso socorrer. É preciso socorrer, ou socorre pensando nele, aos que passam diante de ti, detalhados, ou melhor, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Então aqui ele nos fala que nós precisamos esculpir Jesus
em nossa consciência ou buscar nas nossas reminiscências a figura de Jesus constantemente, buscando esses ideais de perfeições ou de perfeição que Jesus demonstrou na prática para nós, mas não podemos esquecer de amparar e proteger aqueles irmãos nossos que cruzam o nosso caminho, retalhados pelo cinzel oculto dos sofrimentos. E ainda acrescenta Emmanuel: imaginemos o semblante de Jesus aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suavize o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia. Então nós precisamos imaginar constantemente o semblante de Jesus aureolado de amor, mas não podemos esquecer, conforme ele diz aqui, de suavizar o infortúnio de todos aqueles que sofrem ou, de acordo com as nossas condições, auxiliar estes companheiros que esperam por Jesus nas suas angústias humanas. E ainda acrescenta Emmanuel: proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, asserenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Então aqui ele nos fala que nós precisamos proclamar a glória imperecedora de Jesus, usando o nosso verbo, seja eloquente ou não, mas não podemos deixar e não podemos esquecer de usarmos a sinceridade e a brandura para auxiliarmos companheiros de jornada, asserenando em nome de Jesus os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. E Emmanuel ainda acrescenta mais informações acerca deste viver aqui na terra na condição de cristãos sem o Cristo, que para vivermos aqui na terra na condição de cristãos com o Cristo, é preciso que mudemos de atitude, conforme ele nos diz aqui na sequência. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Então aqui ele nos fala, principalmente aqueles que escrevem acerca de Jesus, grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena ou a caneta, mas precisamos, sim, sem sombra de dúvida, assinalar as diretrizes do seu evangelho através da nossa transformação nas nossas menores atitudes do dia a dia. E ele diz ainda: dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Então aqui ele fala, em especial para aqueles momentos de louvor, de cânticos de fidelidade a Jesus, mas que nós não podemos esquecer de ouvir os apelos daqueles que sofrem mais do que nós. E por último, Emmanuel diz ainda, fazendo este relato e estes lembretes em relação ao nosso comportamento na condição de cristãos sem o Cristo. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe o apoio e consolação. Então é preciso que busquemos a presença de Jesus no culto da prece, rogando-lhe o apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui
novo estímulo de paciência. Então aqui Emmanuel nos lembra que não é simplesmente nós buscarmos Jesus através do culto da prece ou através da prece, mas é preciso que nós façamos algo, alguma coisa, o mínimo que tivermos condições de fazer além da prece, oferecer mãos operosas, porque as nossas mãos físicas que nós temos aqui à nossa disposição não é para enfeitar o nosso corpo físico. Não, de forma alguma. Assim nos dizem os espíritos amigos, os seus braços, as suas mãos, não são simplesmente enfeites para o seu corpo, não é para embelezar o seu corpo, mas estas mãos, esses braços, são as extensões físicas mais sólidas aqui na Terra dos braços do próprio Cristo. Então é por isso que Emmanuel nos diz aqui, oferece-lhe mãos operosas, ou seja, precisamos oferecer a Jesus nossas mãos operosas em auxílio daqueles que sofrem. E aí ele diz na sequência, para encerrar as reflexões, depois que ele fez essa série de considerações, ele diz que através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem o Cristo. Então vejamos que ele usa a palavra numerosas. Não é apenas uma, duas, três reencarnações, mas são numerosas reencarnações. Temos sido cristãos sem o Cristo. E aqui o termo que Emmanuel utiliza é que temos sido, ou seja, ele se incluindo também no rol desses cristãos sem o Cristo. E aí ele cita algumas figuras da história que nós já podemos ter corporificado aqui na Terra, aquelas figuras de conquistadores aqui da Terra. Não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Então aqui, naquela corporificação de conquistadores, nós pedíamos a Jesus e implorávamos a Jesus o patrocínio, o auxílio, o amparo para os excessos do furto. Na condição de latifundiários aqui na terra, latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Quantas vezes nós já corporificamos aqui na terra na roupagem de um conquistador, de um latifundiário, ou na condição de piratas. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhes a presa fácil, ou seja, agradecer a Jesus de joelhos pela presa fácil naquele trabalho de pirataria. E por último ele cita guerreiros, na roupagem de guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Então aqui ele nos fala que mesmo na condição de guerreiros, na roupagem de guerreiros, nós implorávamos a Jesus com absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor meio de oprimir os nossos semelhantes, aqueles para com os quais ou em relação aos quais nós estávamos na condição aqui de opositores, na condição de seus, naquela condição de seus algozes, ou naquela condição de massacrá-los na guerra. E por último, para encerrar estas belíssimas reflexões, Emmanuel nos diz, agora que a doutrina espírita nolo revela, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, ou seja, a doutrina espírita nos inspira, nos ensina a responsabilidade de viver. Porque a doutrina espírita, como já falamos várias vezes e voltamos a lembrar aqui, não é uma religião ou uma doutrina que vai trazer ou que está trazendo de uma forma fácil a salvação. Ou seja, não é através da doutrina espírita, simplesmente por você aderir à doutrina espírita,
que você vai estar naquela condição de salvos. A doutrina espírita não é salvacionista, conforme Emmanuel nos lembra aqui, nos ensina a responsabilidade, nos chama a atenção para a responsabilidade. É por isto que Kardec, quando organizando a doutrina espírita, já deixou isso bem claro, que não precisávamos e não podemos fazer assim aquela propaganda da doutrina espírita, em especial convidar pessoas, venham para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita irá te salvar. Não, de forma alguma. Você que está nos ouvindo ou que vem nos ouvir, deixando bem claro para todos vocês e para todos nós que não é a doutrina espírita por si só, não é a religião católica, não é a religião protestante, reformada ou qualquer outra religião quem irá te salvar. As religiões, assim como a doutrina espírita, são esses diversos caminhos que levam para o mesmo ponto, ou seja, que nos levam de retorno ao Pai. Todas as religiões na face da Terra têm como objetivo melhorar as criaturas, e toda aquela religião que não cumpriu este papel, ela faliu no seu objetivo ou no seu desiderato, conforme nos dizem os espíritos amigos. Então, quem verdadeiramente te salva é você, através das suas mudanças de atitude, usando os ensinamentos da sua religião, usando os ensinamentos do Cristo em especial, conforme a doutrina espírita nos mostra e Emmanuel nos lembra, ensinando-nos a responsabilidade de viver. Ou seja, a doutrina espírita vem para nos mostrar isto, a responsabilidade de viver de forma correta. E nos diz que é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores. Ou seja, não precisamos demonstrar exteriormente a vivência do Evangelho do Cristo, mas sim através das nossas atitudes, da nossa própria consciência, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí ele diz para encerrar, procurando refleti-lo em nós mesmos, refletir Jesus em nós mesmos, conforme nos diz lá na resposta na questão 625, quando Kardec questionou aos espíritos amigos qual o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo, eles responderam simplesmente com a palavra Jesus. Então Jesus é o guia e modelo, nós precisamos modelar as atitudes de Jesus na nossa vida. E aí ele encerra dizendo, entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, prestemos atenção nesta última frase deste último parágrafo, que Emmanuel nos diz que é preciso, antes de tudo, que nós matriculemos o nosso raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. É por isso que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15º, que tem como título Fora da Caridade não há salvação, mais especificamente no item 5, onde os espíritos amigos nos dizem que não existe um outro meio, ou melhor, que o único caminho para a salvação chama-se caridade. Caridade e humildade. Por isso que Emmanuel nos lembra aqui que é preciso, antes de tudo, que nós matriculemos o nosso raciocínio na escola da caridade, porque a caridade é a mestra sublime do nosso coração. Reflitamos sobre isto, meus irmãos, e coloquemos mãos à obra para sairmos desta condição milenar de cristãos sem o Cristo, para passarmos à condição de cristãos com o Cristo. Muito obrigado a todos vocês, estas dezenas de companheiros que permaneceram aqui nesta página virtual, estudando e refletindo conosco estes belíssimos ou acerca destes belíssimos ensinamentos. Que possamos, assim, refletindo e internalizando estes ensinamentos em nossa vida, em nossa consciência, em nosso coração, arregaçarmos as mangas
e colocarmos mãos à obra para verdadeiramente cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, a nossa missão maior e primeira, que é a nossa transformação em pessoas melhores. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Recebam todos mais uma vez o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão por todos vocês se encontrarem aqui comigo nesta página virtual. Muito obrigado pela confiança e paz do Cristo conosco sempre.